Aí vamos para a dopamina. Mais uma vez, vocês viram que a dopamina faz parte da síntese aqui, precursora da noradrenalina, né? Então, os cofatores aqui só da dopa, a gente vai usar a vitamina B6, né? E vai usar a tirosina também. Depois nós vamos falar detalhadamente disso. Então, olha só, perguntas, né? Astenia, dinamia, mesma coisa que a NOR, né? Cansaço fácil, falta de disposição, apatia matinal, aquela preguiça de manhã, aquele peso, diminuição da libido, importante, esse não tinha aparecido antes, né? Desejo de comer açúcar, então aqui você pode ter inclusive as duas coisas, né? Aquela vontade de comer carbo salgado e depois doce, tá? Necessidade de aumentar o café, você sente que precisa colocar um estimulante para dentro. Pode vir a consumir cigarros, se a pessoa fuma, ela consome mais cigarros. E se usa drogas, vai ocorrer maior desejo, tá? E tem um déficit de atenção. Beleza? Então, a gente vai usar esses questionários para fazer as perguntas e descobrir qual é o neurotransmissor que está mais deficiente no nosso paciente, ou se tem mais de um, e se vale a pena suplementar, além da serotonina, porque a serotonina geralmente está baixa no paciente deprimido, além da serotonina, suplementar alguma coisa que melhore a produção de NOR e dopamina. Aí vem as dicas pra gente. Então, a depressão maior deve ser diferenciada daquela depressão ocasional, como eu comentei antes, que pode acometer os indivíduos durante o luto, complicações da vida, complicações do trabalho, problemas na família ou no círculo social. Tá? Então, é necessário observar se o quadro depressivo não é secundário a algumas doenças como câncer, diabetes, infarto, hipotiroidismo. Então, tem que fazer um bom rastreio. Eu sempre reforço para vocês que a gente tem um rastreio metabólico na ortomolecular, que a gente avalia o corpo todo. A gente faz perguntas sobre todos os sistemas para que a gente possa achar as interrelações. Então, vejam aqui, se você tiver qualquer outra dessas questões, pode também gerar depressão. Então, muitas vezes eu vou trabalhar também o tratamento do hipotiroidismo, vou melhorar a função da tireoide, que vai diminuir a depressão, tá? Então, a gente precisa pensar sempre no paciente inteiro. É importante observar se a depressão não é secundária ao uso de medicamentos. No final dessa aula, eu vou dar uma lista para vocês de medicamentos que podem gerar depressão, tá? Como efeito secundário do uso do medicamento. E aqui eu dou alguns exemplos, né, de medicamentos já no começo pra gente, como propranolol, amlodipino, nifedipino, todos antipertensivos, aqui bem comumente utilizados pelos pacientes, alguns analgésicos, alguns corticoides, alguns antibióticos, Prolopa, que é um medicamento usado para tratar Parkinson, fenitoína, que é usado para tratar convulsão, né, anticonvulsivante, e outros. Então, no final, nós vamos falar mais dos medicamentos que podem causar depressão. Não para você tirar o medicamento, mas para você saber que é um gatilho a mais, um fator de risco a mais. Então, olha só, quero deixar claro que o tratamento ortomolecular não exclui nenhum tipo de droga farmacêutica ou fitoterápico que tenha sido prescrito para o paciente. E, na verdade, a soma dos efeitos das duas técnicas tem sido muito proveitosa, tanto para aumentar a eficácia antidepressiva, quanto para reduzir os efeitos colaterais do medicamento. Por quê? A ideia, pessoal, se a gente melhorar o organismo como um todo, melhorar a síntese, controle do estresse, tudo aquilo que eu vou falar no final é o tratamento ortomolecular. Se a gente fizer, vai diminuir o uso do medicamento pelo paciente. Ao invés de ele tomar 2, 3 medicamentos antidepressivos, ele pode vir a usar um nosso tratamento aqui complementar e usar uma dose menor, ou usar um medicamento só e evitar os efeitos adversos produzidos pelo tratamento da depressão, tá? Então, a ideia é sempre minimizar o uso de fármacos, vocês sabem disso. Quem é farmacêutico que me acompanha sabe muito mais que a gente, né, quanto menos medicamentos a gente utilizar, menos a gente vai fazer sobrecarga no fígado, menos a gente vai provocar efeitos adversos, menos a gente vai provocar interações medicamentosas, então menos problemas de saúde o paciente vai ter. Então vamos lá. Quais são os pontos então que eu vou observar no tratamento da ortomolecular para complementar o uso do fármaco, tá? Então, primeiro ponto, eu vou descobrir quais são os neurotransmissores que estão
baixos e vou melhorar a síntese desses neurotransmissores. Então, ó, enquanto a ortomolecular proporciona aumento da síntese dos neurotransmissores, né, fornecendo quem? Tirosina. Quem que era a tirosina? Vamos voltar lá, ó. O precursor da nora e da dopamina. Fornecendo quem mais? 5-HTP. O que é o 5-HTP? 5-hidroxitriptofano. Olha só, precursor de quem? Da serotonina. Tá? Então, enquanto a gente fornece a tirosina e o 5-HTP, junto com os cofatores das enzimas, aí se você olhar com calma os slides anteriores, você vai ver que a gente tinha como cofator vitamina C, B6, B9, que é o ácido fólico, e esses minerais, cálcio, magnésio, ferro, tá? A vitamina D no final, vou falar da importância dela. Além de ômega 3, de acordo com a reação química que se requer acelerar, ômega 3, gente, é importante para construir membrana de neurônio, para consertar a membrana. Também é anti-inflamatório, não é que é anti-inflamatório, é que ele produz ácidos graxos na membrana, os ácidos graxos ômega 3 dão origem às substâncias anti-inflamatórias, que param o processo inflamatório, enquanto que o ômega 6 dá origem às substâncias inflamatórias. Então a gente precisa manter um equilíbrio. Então, enquanto o fármaco tenta lá, a gente comentou antes, enquanto o medicamento tenta melhorar a concentração do neurotransmissor na fenda sináptica, a ortomolecular tenta aumentar a síntese. Então, veja só, já complementamos aí, melhoramos a produção de neurotransmissor, portanto, eu vou ter mais neurotransmissor para acumular na fenda. Então, o efeito do medicamento vai ser melhor também, tá? O segundo passo que nós vamos fazer, nós vamos observar todos os fatores de uma forma ou de outra, aqueles fatores que de uma forma ou de outra possam prejudicar a funcionalidade sináptica, ou seja, além de melhorar a síntese, nós vamos observar se a sinapse está funcionando adequadamente, se não existem coisas no organismo que estejam atrapalhando a sinapse. Né, para poder, o que é a sinapse? É onde ocorre a liberação do neurotransmissor, né, onde eu vou ter a vesícula, aquela vesícula que armazena os neurotransmissores no neurônio, migrando para a borda do neurônio e liberando esse neurotransmissor na fenda. E para que isso aconteça, eu preciso, por exemplo, de cálcio, né, que a gente tinha falado aqui antes. Por que o cálcio é importante? Importante porque precisa liberar. É importante ter cálcio numa quantidade também adequada, porque o excesso do cálcio também prejudica o neurônio. Então tem que existir um equilíbrio. Então, o que pode acontecer no paciente que pode atrapalhar o funcionamento da sinapse? Estresse oxidativo, que é a formação de radicais livres, que são altamente destrutivos tanto da membrana neuronal, quanto das proteínas de membrana, quanto dos receptores que vão receber as informações na sinapse. Então, a gente tem presença de radical livre, a gente pode deformar os receptores, tá? Prejudicar, então, essa comunicação. Às vezes você vai ter a serotonina ali, mas ela não consegue encaixar no receptor, porque existe um radical livre que deformou esse receptor. Inflamação crônica, mereceria uma aula só para falar de neuroinflamação, pessoal que está envolvida na depressão. Então, avaliar se o nosso paciente tem um organismo pró-inflamado e aí fazer o tratamento da inflamação crônica sistêmica. A gente fala muito disso na ortomolecular. Inclusive, o próximo curso que eu vou lançar vai abordar toda essa parte de estresse oxidativo, inflamação crônica, glicação, anamnese, rastreio metabólico, como avaliar um paciente, tá? Então, isso daqui tem que ser avaliado para a gente minimizar, colocar ativos que são anti-inflamatórios, como o ácido alfa-lipoico, que é muito importante para anti-inflamar e antioxidar gorduras da membrana celular, e N outras substâncias que funcionam como anti-inflamatórios. Tá? Então, eu preciso saber diagnosticar quais são os marcadores da inflamação que eu vou pedir. Vou pedir exames bioquímicos, né, que detectam inflamação sistêmica, como a PCR ultrassensível, ferritina. Quem me acompanha aí no curso de cardiologia, eu falei bastante dos marcadores inflamatórios, tá? Vamos dar um jeito de avaliar a presença de toxinas
Aí entram os praguicidas, os metais tóxicos neste organismo. Aí entram também toxinas produzidas por bactéria, por vírus, fungos e parasitas. Nós vamos promover a limpeza desse organismo. Tá? A primeira coisa que a gente trabalha na horta molecular é a retirada de micro-organismos e toxinas.